tijolo por tijolo, grão a grão. Assim é o trabalho dos transformadores. Por vocação ou doação, são pessoas que dedicam talento e parte do tempo para o bem e conseguem mudar a vida do próximo. Heróis que muitas vezes de forma anônima ajudam a fazer um país melhor. No Uniblog de hoje vamos conversar com pessoas que não aceitam a realidade e transformam o ambiente onde vivem. Olá, o Uniblogs começa agora com uma aula de força de vontade e superação. Jovens de comunidades carentes do Rio mostram que a dança pode ser um importante instrumento de transformação social. Na encantadora cidade maravilhosa, a pobreza e a falta de oportunidades se escondem em ruelas e becos. São comunidades carentes espalhadas por toda a cidade. Gente de vida dura e poucas possibilidades. Houve um tempo em que movimento na laje, na comunidade do Cantagalo, significava com certeza tráfico de drogas. Hoje, a laje serve de palco para sonhos bem diferentes. São nos gestos, nos passinhos dos que mal começaram a andar que encontramos esperança. Movimentos graciosos que podem ajudar na construção de um futuro melhor. Essa é a aposta do projeto Dançando para Não Dançar, que atende cerca de 1.000 crianças em 15 comunidades cariocas. No início foi bastante difícil, porque todo mundo achava que balé clássico era coisa de rico, né? E que pobre não poderia fazer e que o balé não ia dar em nada. E, na verdade, quando nós abrimos inscrição, tinham já 200 alunos para poder fazer e eu só pude, na verdade, selecionar 40, porque eu era sozinha, né? E agora não, agora eu tenho uma equipe, né? Eu tenho médico, dentista, psicólogo, assistente social. Isso é socialização, né? O que mais a gente faz, na verdade. E nessa socialização, as comunidades vão somando o funk e o hip hop a sons bem mais suaves. E mudam os sonhos dessas pequeninas. Agora, plie, salto, plie, Seja clássica ou moderna, a dança compõe novas realidades, sugere novos caminhos e realiza a melhor parceria, a cidadania. Passo a passo, com vigor e delicadeza, a dança transforma sonhos e traz ao palco a possibilidade de uma vida melhor. Bacana esse projeto da comunidade do Rio de Janeiro. E ações como esta também acontecem em outras metrópoles e conseguem mudar o destino de muita gente. Não só de quem é atendido no projeto, mas também de quem faz ele acontecer, os empreendedores sociais. Para falar sobre esse tema, temos hoje no estúdio Mark Van Lu, dançarino e fundador do Bomblela, uma instituição que promove oficinas de dança em comunidades menos favorecidas aqui de São Paulo. Também conversa com a gente o diretor de mobilização da Fundação Mata Atlântica, Mário Mantovani, e ainda hoje a participação do provocador, o blogueiro da R7, Marco Antônio Araújo. Boa noite a todos, agradeço a participação aqui no Uniblogs. Eu aproveito para começar com o Mark, puxando um gancho aí com a dança e com esse trabalho com comunidades e com pessoas menos favorecidas. Quando foi que você entendeu, percebeu que você não podia aceitar uma realidade como ela era e quis avançar e transformar a realidade de algumas pessoas? Acho que foi exatamente a partir de mim mesmo, né? De como a dança ajudou a transformar a minha realidade como pessoa, entender o mundo, a relação com o outro, a relação com o espaço, com o ambiente, poder me expressar, né? E eu que trabalho com hip hop, por exemplo, o hip hop surgiu como uma força de expressão da juventude negra e latina norte-americana, que através dos movimentos, da dança, eu conseguia dizer aquilo que não podia dizer politicamente. Então, a dança é capaz de dar voz e movimento ao que está dentro do emocional, né, da pessoa. E existem grupos com quem você trabalha que tem pessoas cadeirantes que também dançam hip hop? Exato. Essa foi uma descoberta posterior de como corpos diferentes podem atuar independentemente da condição, né? Então, pessoas que utilizam cadeira de rodas, pessoas que utilizam uma prótese, seja um corpo infantil, uma pessoa de terceira idade, a dança ela é universalmente acessível.
Mário, aproveitando, a gente puxa um gancho com você aqui, ele que é do SOS Mata Atlântica, super engajado em projetos ambientais, vai para campo, luta. Quando foi que para você surgiu esse desejo de fazer algo maior e diferente que envolvesse mais pessoas? É uma história muito longa, né? Estou já há 35 anos em ONG, imagina. Sou ongueiro, acho que o mais antigo dos ongueiros, daqui a pouco aposentado como ongueiro. Mas é uma luta que também, assim, de não concordar com o que acontecia com relação às questões da natureza. A gente tinha sensibilidade para essas questões e começava a ver na forma de se usar a natureza que ia dar um problema, do jeito que não dava para continuar usando água como se usava, destruindo floresta como se destruía. E eu entrei muito mais numa luta política contra as usinas nucleares. Acho que foi a minha grande estreia com a questão da Jureia, em São Paulo, que tinha uma área onde se queria construir 3 usinas nucleares. E era um jeito de contestar também o regime militar. E gozado que muitos que começaram isso não conseguiram sobreviver. E a gente sobrevivia porque falava, olha, não é possível construir isso vai dar problema para o planeta, tudo. E a gente acho que acabou sobrevivendo a isso porque não entendiam. Os caras achavam, esses são sonhadores, isso aí não vai causar problema nenhum. E hoje a questão ambiental acabou virando, não tem nada que a gente não faça hoje que não tenha meio ambiente. O grande problema que eu vejo nos países do terceiro mundo é essa questão do consumo. Você pode dizer que você começou na época em que ONG era uma coisa séria nesse país? Eu acho que era, porque as pessoas entravam nisso arriscando a vida. No Brasil não tem uma tradição associativista, né? É o salve-se quem puder. E a gente vive tentando salvar o planeta aí, buscando patrocínios e apoio. A SOS hoje vive só de sócio. E é muito difícil, porque o cara no Brasil fala assim, e o que eu ganho com isso se eu der R$10 para uma causa? Você fala, pô, peraí, meu amigo. Nós estamos tentando brigar pela biodiversidade. Isso não tem no dia a dia das pessoas. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, né, Mário? Cada um tem que acreditar e colocar energia nessa ação e fazer com que as coisas realmente aconteçam em prol do ambiente, em prol de ter mais qualidade de vida. E olha, um morador de Porto Seguro, na Bahia, uniu a preocupação com o ambiente a uma das atividades que ele mais gosta. O resultado foi a construção de um barco totalmente ecológico. O técnico em eletricidade, Donizete Chaim, sempre gostou de construir coisas e é apaixonado por pescaria amadora. Inspirado pela natureza de Porto Seguro, onde mora, ele uniu os 2 hobbies e os aliou a uma das ideias que mais crescem no mundo, a preocupação ecológica. Assim nasceu o projeto experimental do ecobarco Tio Pedro, que levou 3 meses para ficar pronto. Tem 5 metros de comprimento por 1 de largura e é feito de madeira certificada e placas de plástico reciclado. Dezenas de embalagens usadas como esta, que seriam jogadas na natureza ou acumuladas em lixões, se transformaram nesta placa, que tem durabilidade aproximada de 100 anos. Depois de mostrar o invento, ele nos convida para um passeio pelo rio Buranhém. É hora de testar a embarcação. A navegação é parecida com a de outros barcos de mesmo porte, estável e rápida. O Tio Pedro é o plástico que pode estar no rio e no mar sem prejudicar a natureza. Ei, Marco Antônio, você andaria nesse barquinho? Barquinho de plástico? Não sei nadar. Né? Então não me arrisco, não. Imagina, nem num transatlântico eu entraria nesse caso. Se fosse não, feito sabe assim. que o plástico é um componente bastante resistente, que é feito, agora está sendo usado para muita coisa. Acho que pode ser uma iniciativa demora bacana para o futuro. Séculos para ser absorvido pela natureza. Se virar alguma coisa útil, pelo menos ele tem utilidade e não vai para o lixão, né? Mas aí fica aquela coisa do politicamente correto de novo. Eu queria aproveitar e também provocar um pouco você. A gente viu a matéria do Rio de Janeiro. Aí não tem um monte de chavão? A arte é transformadora, ela passa cidadania, ela interferiu na vida da comunidade. Não é um pouco exagerado? Porque, veja bem, a arte ela não transforma, certo? E outra, todas aquelas 40 pessoas que estavam lá reunidas não vão virar dançarinos, até porque não tem emprego para todo mundo. A arte é a arte, ela diverte, oxigena e tal. Não tem, novamente, uma camada de politicamente correto, uma carga ideológica do bem, mas acaba sendo ingênuo atrás disso? Pode ter, mas para essa realidade das pessoas, que o acesso é muito escasso,
e num país onde você tem um show, por exemplo, do Cirque du Soleil, que vem para cá patrocinado, via lei de incentivo, com 9 milhões de patrocínio e custa R$300 para você. É um crime. Então, isso acaba sendo um contraponto. Né? Então, se torna importante, eficiente para as pessoas e de lá podem sair 1, 2, 3, que seja mais. Aí eu vou fazer uma provocação mesmo. Mas aí, só concluindo, Tom Zé disse, se você salvar uma pessoa, salva uma humanidade. Então... Mas aí não fica parecendo uma brincadeira. Tio, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui dançando. Não fica parecendo um pouco isso? Estou te provocando mesmo. Que ótimo. Se eu conseguisse fazer o Fernandinho Beiramar dançar, a carregar os fuzis e transformar a maneira como ele transformou, poderia. Em primeiro lugar, antes de tudo, o que significa Bomblela? Bomblela é uma palavra do dialeto Zulu, que é falado na África do Sul e quer dizer aderir a alguma coisa boa, fazer parte do bem. Legal. No nosso caso, a gente traz isso para a dança, né? Fazer parte da dança. Eu não falei? Marco Antônio, mas ele está fazendo uma coisa bacana, incluindo os cadeirantes. Eu acho também. Olha aqui no telão tem as imagens. Se ele não gostasse, ele não olhava com esse sorriso assim. Ele não fazia essa carinha, esse sorrisinho. E sorri, Agora, como que é incluir cadeirantes e pessoas que não têm deficiência física numa dança, integrar a dança entre as pessoas? Hoje é a coisa mais fácil, suave e bonita do mundo. Quando a gente começou 12 anos atrás, era um abacaxi para descascar, para entender como é que trabalha com corpos diferentes. Assim, eu tinha 5 pessoas com deficiência física, sendo um paraplégico, outro tetraplégico, um andante, outro com vítima de pólio, outro com hemiplegia, que um lado funciona, o outro não. Como é que faz para todo mundo dançar a mesma coreografia, né? Então, foi um trabalho laboratorial, durou 8 meses para fazer a primeira coreografia desse grupo. E a gente chamou o grupo de perfeito por entender que ele era perfeito assim, pois tinham pessoas com características diferentes, mas atuando com os não deficientes. Então, eu, o Mário, podíamos estar lá junto, né, atuando com eles, porque a dança favorecia isso. E eu estou aqui hoje falando sobre esse trabalho, mas com um coração cheio de alegria, porque esse é um desafio já superado, da inclusão da pessoa com deficiência. Hoje tem as políticas públicas, hoje os transportes estão mais adaptados, as calçadas estão mais adaptadas, tem artistas que infelizmente acabaram se tornando pessoas com deficiência, como o caso do Herbert Viana, do Yuka, que tem uma voz ativa, tem vereadores na Câmara. Mas aí que eu digo, é um discurso muito otimista. A realidade do cadeirante em São Paulo é péssima. É péssima, só que 12 anos atrás era muito pior. Hoje tem um movimento fazendo todo um trabalho, um movimento de superação, por exemplo, que para a Paulista, no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para dizer, olha, estamos aqui, estamos precisando de mais intervenções sociais. Uma cadeirante não conseguiu subir no palco do Congresso Nacional, do plenário. Você vai no conselho, né, da pessoa com deficiência, tem uma rampa que nem pessoa com pernas normais consegue subir. Esses são os paradoxos que a gente vive ainda dentro da cidade e do Brasil. Isso porque é São Paulo, né, a terceira metrópole do mundo. Se você vai para interior, a coisa piora. Mas, pelo menos, já se ouve falar, tem um trabalho midiático muito forte com a questão da Paralimpíada, tudo isso vai favorecendo para que as políticas vão sendo feitas. A pergunta que eu faria para você, porque é a mesma coisa, eu faço para o Mantovani. Só existe ONG porque o Estado não existe onde ela vai atuar. Porque tem uma falência do poder público. Eu digo até no caso da causa ambientalista. Ela devia estar incorporada no Congresso Nacional. Existe um partido verde, eu posso fazer uma crítica à vontade aqui, que não faz diferença nenhuma no debate, certo? Eu até perguntaria para você se não era melhor sair do terceiro setor, certo? E ir para a militância política propriamente, que é o que você já faz, de uma maneira que vá lá e interfira nas leis, no executivo, e não fique na periferia, com a expressão da palavra mais correta possível. Eu tenho essa mesma opinião. Eu acho que, por exemplo, eu nunca fui filiado a um partido. Eu sempre tive militância política e faço isso dentro do Congresso, buscando construir políticas públicas, porque a gente está acostumado a ver sempre fazendo aquelas grandes oligarquias, fazendo leis para os seus interesses, né? E a gente, quando faz esse tipo de coisa, rompe esse vício que tem desses grupos que sempre arranjam seus interesses, mais dinheiro para
para financiamento agrícola, mais dinheiro para financiamento de empreiteiras. Quem define obra no Brasil é empreiteira, nunca foi política pública. Mas você foi pioneiro na causa do Tietê, da despoluição, correto? E foi o jacaré que despertou a cidade. Olha que loucura. Perfeito. Descobriram que tinha um rio na cidade. Depois, o Tietê continua um lixo, um esgoto a céu aberto. E você ajudou, certo? O PSDB e antes o PMDB a posar bacana para a sociedade. A foto ficou bonita e você estava dentro dela. Eu fui em Washington denunciar o governo na época e gozado. O órgão, a empreiteira que cuidava disso, ficava na minha rua. Eu não conseguia um relatório, porque não existia transparência. Eu consegui através das organizações. Mas 30 anos, não dava para ter despoluído? Não, o projeto, por exemplo, do Tamisa foi de 60 anos. E esse do Tietê foi de 30 anos. Istambul foi em 10. Seul foi 10 também. Então, mas também quantos bilhões de dólares tinha lá? Nós estamos mas não é a velocidade do metrô de São Paulo? Eu acho que lógico, nós estamos falando de um país que não conseguiu mais que 3 bilhões para isso. O que eu posso dizer 30 anos depois, credenciado por aquele abaixo-assinado, que foi o maior abaixo-assinado da história, que eu participei. Nem a Vaz, nem ninguém. Primeiro, não roubaram dinheiro. Cumpriram todas as coisas de físico-financeiros, cronograma, porque tinha credencial da sociedade. Se nós não tivéssemos feito isso, ia acontecer o que aconteceu com a Baía da Guanabara, a Baía de Todos os Santos, o Guaíba, onde até hoje ninguém sabe disso. Sei lá que os garotinhos fizeram na Baía da Guanabara. Né? Nós conseguimos em São Paulo fazer com que não se roubasse o dinheiro. Na época tinha uma coisa, se escolheram fazer as grandes obras, né, para depois ligar as casas. Eu era contra aquilo. Hoje eu acho que até que foi melhor que aconteceu isso, porque não roubaram. Mário. Agora, nessa terceira fase, vão ligar as casas. Mas você chamou a atenção para a coisa mais importante. Se a sociedade não se mobiliza, e não é através de ONG, é ato de cidadania. Cada um tem que fazer a sua parte, aí que a gente avança. Como agente social. E é isso que eu falo, não adianta querer salvar o planeta se eu não consigo separar uma latinha de leite usada em casa. E eu acho que é isso aí. Nós mudamos a história de um projeto desse tamanho no Brasil. É o único projeto que passou de governo para governo e tem investimento e tem controle social. Porque a sociedade foi lá, fez um abaixo-assinado, mobilizou, chamou atenção, olhou. E hoje nós temos um projeto acompanhando. É fantástico você ver isso. Pena que isso não acontece mais no Brasil. Eu sou a favor do efeito estufa. Ainda puxando um gancho com o ambiente, agora uma reportagem com criatividade sustentável. Você vai conhecer uma invenção que pode ser revolucionária para a construção civil. O morador criou nos fundos da casa tijolos feitos de jornal. É nesse quarto pequeno e improvisado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que seu Antônio trabalha toda a sua criatividade. Pilhas de jornal velho nas mãos desse idoso de 61 anos se transformam em chapéus, abajur, estantes e até roupas. Isso mesmo, até um vestido tomara que caia e uma bermuda de papel ele conseguiu fazer. Mas a criatividade de seu Antônio não se limitou ao artesanato. Ele decidiu fazer tijolos, usando como matéria-prima o jornal. Depois de experimentar mais de 20 combinações diferentes, misturando cola, cimento, areia e gesso, ele encontrou a fórmula ideal e criou esse tijolo, que é bem mais leve que o tradicional e ecologicamente correto. Cada peça pesa 975 gramas, metade do peso do tijolo comum. Seu Antônio já patenteou a descoberta e até o fim do mês ele pretende abrir uma fábrica de tijolos aqui em Nova Iguaçu. A resistência do material foi aprovada pelo Metro. Preparar o jornal para mistura é uma tarefa trabalhosa. Ele precisa ficar 5 dias de molho em tonéis. Depois o papel é triturado e misturado com cimento e gesso. Mas a fórmula seu Antônio não explica por nada. Tem mais outra coisa, mas daí eu não posso abrir o livro, né? Senão não complica. Tijolo de jornal, tijolo informativo, será? A gente falou agora há pouco sobre inclusão social com o MAC. Nas escolas, a inclusão social de alunos com necessidades especiais, olha, é muito importante. Porém, muitos professores da rede pública ainda não estão preparados para lidar com situações como essa. Mesmo assim, ainda encontramos exemplos admiráveis. Para resolver problemas de matemática, Paulo Henrique tem a maior facilidade. Difíceis são os obstáculos que ele tem para chegar até uma escola pública. A mãe lembra que teve de insistir muito para conseguir matricular o filho. Conheceu a discriminação
contra quem precisa de cadeira de rodas. A desculpa do diretor foi: olha, a escola não é adaptada, nós não temos condições de agregar esse aluno, que é mais fácil você levar um tapa na cara do que ouvir certas palavras. Elas machucam bem mais. Para uma escola abrir as portas aos alunos com algum tipo de deficiência, não bastam apenas reformas ou novas instalações na estrutura. A transformação é muito mais complexa, envolve os professores, os funcionários e principalmente os outros estudantes. É uma mudança de comportamento e que pode levar muito mais tempo do que uma obra no prédio. Nesta escola pública de Osasco, na Grande São Paulo, tudo foi preparado. Rampas, elevadores e principalmente funcionários e professores. Jorge deixou a escola particular sem saber ler nem escrever. Aqui, aprendeu em 1 ano. Eu acho que os profissionais, eles trabalham com amor realmente no que eles fazem, né? Então é por isso que dá tantos frutos, né? Marco, aproveito para fazer um link com você. Você acha que além dessas barreiras físicas e estruturais, você acha que existe uma barreira emocional quando se trata de lidar com pessoas diferentes, com deficiências? Ah, total. Tem gente que não consegue nem olhar nos olhos de uma pessoa com deficiência, não consegue apertar a mão porque acha que vai dar choque ou que vai... machucar a pessoa vai machucar a pessoa, não vai pegar, sabe? Então tem todo um constrangimento que é a falta do contato mesmo, né? Daí a importância das pessoas terem saído da poltrona, de ficar vendo televisão em casa, e ir para as ruas, ir para o cinema, ir para o teatro, o governo ter que adaptar o transporte. Hoje, aqui a maioria, se não quase todas as estações de metrô já estão com acessibilidade para os cadeirantes. E isso se deu à medida que eles tiveram que entrar na estação e não conseguiam, aí vem funcionário, tem que carregar, levantar, isso já causa um constrangimento, vamos mudar. Eu cansei de fazer espetáculos onde o teatro não tinha acessibilidade, e aí nós falamos assim, não, nós vamos subir nesse palco agora. Entendeu? E aí levanta, põe a pessoa lá e vamos dançar, e aí isso vai transformando. Então, sim, acho que a pior barreira é essa emocional, né, essa psicológica nossa de não entender a diversidade. Né? A partir do momento que você começa a olhar o outro como também capaz, como também ator como você na sociedade, claro, com as características dele, com as dificuldades, a gente tem um mundo um pouco mais igualitário, assim. A gente vai chegando ao fim do programa, eu queria ver se o Marco quer deixar algum contato da companhia de dança. Sim, tem o nosso site, www.bombelela.org.br. Tem informações lá sobre os shows, eventos que a gente faz e também sobre as oficinas. A gente acabou de inaugurar um espaço agora aqui no bairro da Parada Inglesa, onde você disse que passou a sua infância. Exatamente. O bairro está ótimo lá. Então fica aqui na Avenida Luiz Dumont Vilares, 1681. E Mário também, que gosta de samba rock, está convidado para ir dançar com a gente. Bacana. Você vai dançar, Mário? Ah, pensei que era hip hop. Não, a minha relação com a dança agora é me formar. Eu estou fazendo dança de salão, que eu gosto. Tá pegando jeito para o negócio. E é muito legal. Acho que a dança é um jeito de você se relacionar. Integrar. É muito gostoso, integração. Quer deixar algum site, algum endereço para comunicação? A tem agora uma mobilização muito grande de defesa aí do nosso Código Florestal, das nossas águas, das nossas florestas, www.sosma.org.br. Lá tem tudo, é um jeito de mobilizar e de participar. A gente pode fazer a diferença nesse mundo. Avante. O N-Vlogs vai ficando por aqui. Agradeço a participação de Marc Vanloo, dançarino, fundador do Bombelela, também Mário Mantovani, diretor de mobilização da Fundação Mata Atlântica, e a colaboração do provocador Marco Antônio Araújo, blogueiro do R7. A gente encerra o programa de hoje com imagens do espetáculo Futebol da companhia Bombelela. Até amanhã. Tchau.